pensamento, vai um abraço ao presidente, delegado-geral, Dr. Celino Barba, e a todos que estão nos assistindo. O tema, eu pretendo realizar o tema, desenvolver, de forma totalmente didática. E eu vou utilizar a lousa e depois nós vamos passar para as imagens. Ok? Eu falando lá, o seu microfone não tem problema, óbvio que o ideal seria ser usado por... Tá bom. Vamos aqui. Antropogênese, particularmente, é um tema extremamente importante, e é o terceiro volume da doutrina secreta de Madame Blavatsky. Obviamente, nós vamos falar aqui abertamente na linguagem teosófica. E creio que boa parte das pessoas, dos membros da Sociedade Teosófica no Brasil, um abraço a todos, sabem alguns termos que nós iremos utilizar. Não dá para nós associarmos antropogênese e cosmogênese. São subsistemas. Então, na realidade, para se aprofundar na antropogênese, tem que ter uma visão de cosmogênese, que não é o caso hoje aqui. Então, vou focar no desenvolvimento das raças e o porquê das raças. O que eu quero deixar claro é que a abordagem que eu estou dando é teosófica clássica. E fica a critério de todos que estão aqui presentes, depois fazerem as devidas pesquisas. Sob o ponto de vista teosófico, as raças, as eras que passam pela humanidade, são 7. Antigamente eram conhecidas como 7 raças, hoje 7 eras. Cada raça tem 7 sub-raças. Na realidade, essas 7 sub-raças seriam 7 fases que uma raça terá que passar. O objetivo das raças raízes, repito, antropogêneses, é o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ser humano, através das experiências dele, aqui na sua existência, mas não só as experiências, através, por exemplo, do sistema nervoso central, sistema neurovegetativo, a vontade, tudo isso passa pela evolução das raças, inclusive também os corpos sutis. Tudo é necessário. Por isso que são eons, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Então, notem bem, por exemplo, a primeira raça é considerada como raça polar. Ela teve 7 subfases. Nós não podemos falar que era uma raça totalmente física, porque o planeta Terra, não obstante, estava em formação física, ele tinha a contraparte sutil, que para os que estudam vão saber, que é justamente a contraparte etérica. Então, estas raças, nós, como mônadas, estávamos evoluindo, como se fosse, entre aspas, a famosa queda dos anjos, estávamos descendo na matéria, tão necessário para desenvolvermos as nossas habilidades, como os meninos estavam falando lá atrás, as expertises nessas existências contínuas. Se somos essencialmente deuses, então a antropogênese passa do pressuposto, aponta o pressuposto, que todo esse desenvolvimento se faz necessário para o autoconhecimento. E aí inclui-se, obviamente, as nossas experiências de vida, que não são nada fáceis. Portanto, a raça polar demorou eons, milhares e milhares de anos. Quando se atingiu a 7ª sub-raça, ou 7ª subfase dessa era, já estava, e é importante isso, o ponto que eu desejo estabelecer, o ponto que eu vou colocar na lousa e nas imagens, é sob o ponto de vista teosófico do porquê e o que ocorre sob o ponto de vista teosófico no mundo, o porquê de todas essas transformações abruptas. Então, mas para isso eu tenho que dar essa introdução. Existe uma onda de vida que nós fazemos parte e que a mesma passa pela primeira sub-raça, da raça polar, segunda, terceira. Não dá para entrar em detalhes aqui, porque ficaria muito longo. É objeto de um estudo. Seria mais definições de conceitos. É para estimular as pessoas para ver o que a sociedade teosófica possui de ensinamento.
Depois de milhares e milhares de anos, quando se atingiu o objetivo, como metas daquela primeira era polar, toda aquela leva de seres passa a frequentar o quê? A participar de uma nova empreitada. A segunda era seria a hiperbórea. A mesma coisa será. 7 subfases até se atingir o objetivo daquela era. O objetivo qual é? O aperfeiçoamento dos corpos sutis dos seres humanos e, particularmente, o físico, o desenvolvimento do corpo físico. Muito que bem. Atingimos a 7ª sub-era da segunda era, polar. Vamos para a terceira, lemuriana. Mesmo procedimento. Esta onda de vida, eu acredito piamente no senhor Shinarajadasa, o senhor Shinarajadasa afirma que existe no processo evolutivo, para quem estuda cosmogênese da nossa cadeia planetária, 63 bilhões de ecos, de seres que passam por aqui. Então não é pouca coisa. Então eu sugeriria até, para quem quiser, estudar os livros do senhor Shinarajadasa, por exemplo, Fundamentos de Teosofia, pela editora Pensamento, não sei se está esgotado, os cursos aqui realizados pelo irmão Osmir Clemente, que dá todos esses parâmetros. Muito que bem. Quando se iniciou a terceira era, ou raça lemuriana, na terceira subfase, ou subraça da raça lemuriana, a Terra passou, pelo que Madame Blavatsky afirma, sobre o advento dos senhores das chamas. E aí, quando vieram os senhores das chamas para dar um impulso evolucionário no planeta e na mente coletiva da humanidade, principia-se a formar a grande fraternidade branca, que na realidade bem faz a sociedade teosófica quando afirma o termo não grande fraternidade branca, mas grande fraternidade universal. E a sociedade, um dos princípios, é formar um núcleo da fraternidade universal, ou seja, que nós possamos fazermos parte da fraternidade, formarmos esse núcleo. Muito que bem. Então, há 18 milhões de anos, surge o advento dos senhores das chamas, para organizar a hierarquia planetária, falando a grosso modo. E continuamos. O ser humano tinha estatura imensa, não era o corpo físico tal como conhecemos, e foi desenvolver muito o seu sistema nervoso. Então, notem que há um propósito. Aí surgiu nessa era lemuriana o continente de Mu, que pega toda a parte do Oceano Pacífico, que nós vamos mostrar aqui as imagens. O que sobrou foi Havaí, Polinésia, Austrália, Nova Zelândia, Ilha da Páscoa, enfim. Só que esse continente de Mu fazia parte da era lemuriana. Quando se chama Lemúria, o correto é era lemuriana, porque existiam outras regiões do planeta, mas boa parte da concentração, do índice demográfico, se poderíamos dizer, dessa era ficava nessa região. Mas passam-se tempos e tempos, quando atingimos a 7ª subraça da terceira era lemuriana, já se inicia a primeira, concomitante. Como estamos ao final da era lemuriana, já está se iniciando a primeira subraça da 4ª raça, a Atlante. Muito que bem. E o processo é o mesmo, aperfeiçoando o sistema nervoso. A era lemuriana muito desenvolveu o aperfeiçoamento do corpo físico. Já na era Atlante, o objetivo era aperfeiçoar mais o que nós chamamos corpo astral, para ele ficar mais moldado. As palavras são pobres para explicar esse processo. E 7 sub-eras. Só que a era Atlante foi um marco para a humanidade. Baseando-me totalmente na teosofia, nós vimos surgir um grande Bodhisattva. O Bodhisattva é o instrutor espiritual dos anjos e dos homens a cada era, com essas 7 sub-raças. Então, o grande Bodhisattva da raça Atlante
foi conhecido como Thoth, ou, em grego, Hermes Trismegistus, há 40.000 anos antes de Cristo. Ora, a Era Atlante, a raça Atlante, ela desenvolveu-se tanto, principalmente na questão tecnológica, embora existam determinadas fases da história da humanidade que nós podemos observar sob o ponto de vista mítico, arquetípico, místico e histórico. Então, por exemplo, a Batalha de Kurukshetra, como já falamos em outras oportunidades, foram descobertos numa determinada região da Índia restos, ossadas de seres humanos que foram dizimados por uma explosão nuclear. Então, nós temos a Batalha de Kurukshetra, sob o ponto de vista, no Mahabharata, muito bem esclarecido, sob o ponto de vista físico, e temos a Batalha de Kurukshetra interna. Então, podemos pegar esses exemplos externos e aplicar na parte interna. Os atlantes desenvolveram uma tecnologia, que é a tecnologia dos Vimanas. Muito bem fala Leadbeater. Os Vimanas eram veículos que acompanhavam a topografia, mas eles tinham um efeito antigravitacional importante. Só que aí, pelo avanço dos atlantes, eles caíram por um terreno não muito bom. E aí começaram os conflitos. No terceiro volume da Doutrina Secreta, Antropogênesis, volume de capa verde, existe um indivíduo que comandou o problema, se é que eu poderia dizer, Atlante. No terceiro volume, ele é conhecido como Tevetat, embora outros autores chamam de Oduarpa. Enfim, a confusão começou ali. Quando o ser humano começou a desenvolver muito emocional e teve acesso à tecnologia, e grandes seres estavam presentes na humanidade, houve conflitos muito grandes naquele período, em que eram, vamos dizer assim, formados seres elementais, meio animais e meio humanos, de mais de 7 metros de altura, e que se alimentavam com sangue. Para vocês terem uma ideia, o que a tecnologia da genética na era lemuriana foi capaz de fazer. Eu não estou inventando isso nós podemos localizar em alguns livros importantes teosóficos. E aí começaram os problemas. Então nós vemos, neste período, o Atlante, preste bem atenção, neste período nós vemos que o mar, o deserto que nós conhecemos hoje como Saara, era um mar. Com os vários cataclismas, aquilo tornou-se um deserto. A mesma coisa que lá, na Mongólia, o deserto de Gobi, que nós conhecemos, era o mar, onde situava-se a Ilha Branca, Shambhala, por assim dizer. Então, há 150.000 anos, abordagens teosóficas que eu estou passando, os atlantes, os antigos atlantes, começaram a colonizar hoje o que nós conhecemos como Egito. Então, começaram a colonizar e levaram toda uma tecnologia e sabedorias iniciáticas naquele período. Eu estou seguindo ipsis literis a linha teosófica, da qual, obviamente, eu acredito. Se nós formos olhar, aqui eu não tenho os dados aqui, as eras geológicas, sob o ponto de vista antropológico e da ciência, com as eras em que Besant, Leadbeater, Generajadasa, Blavatsky falam, não se contrapõem. A única coisa é a questão da história. É só isso, oficial e não oficial. Isso fica a critério de cada pesquisador. Pois bem, há 150.000 anos antes de Cristo, esses seres colonizaram o Antigo Egito. Então, por isso que encontraram, na base da pirâmide, até hoje, particularmente com os avanços tecnológicos que a ciência está tendo, estão descobrindo tantas coisas embaixo no solo egípcio, que evidencia todas essas afirmações desses indivíduos extraordinários, até fósseis marinhos, enfim. Muito que bem.
Aí, com todo esse ocorrido, esses problemas que se desenvolviam, desenrolavam na Era Atlante, nós passamos a ter os cataclismas. Então, um cataclisma muito grande foi Ruta e Daitya, que ficavam na região do Oceano Atlântico, a 75.025 anos antes de Cristo. Ruta e Daitya. Então, esse cataclisma já deu um problema muito grande com quanto, imaginem, afundar 2 ilhas, tsunamis, modificações geológicas, coisas importantes. Depois, o último cataclisma na Era Atlântica, que Solon fala para Platão, numa obra que Platão até afirma, foi o afundamento de Poseidones, a 11.564 a.C. Com todos esses cataclismas, obviamente, o Saara, que era o mar, tornou-se deserto e foram surgindo as outras configurações geológicas no globo. E o ser humano evoluindo. Entrar em muitos detalhes sobre sistemas, nós podemos nos perder. Eu gostaria de abordar mais particularmente o objetivo das eras. Para nós, teoricamente falando, muita pretensão até de minha parte, é conseguirmos entender ou teorizar o que ocorre com o nosso mundo. Muito que bem. Iniciou-se a primeira raça raiz ariana. Nós estamos, então, na 5ª sub-raça da 5ª raça raiz. Quando se atingiu a 7ª sub-raça da 4ª raça raiz, iniciamos o quê? A primeira sub-raça da 5ª raça raiz, que é a ariana. Não é que termina abruptamente a evolução, há a miscigenação das raças. É um eterno reciclar, evoluir, enfim. Então, o que eu falei agora, só para situar, eu vou colocar aqui no quadro. Vocês me dão licença, só um momentinho, me desculpe as costas aí. Então, aos nossos amigos do YouTube, coloque atenção também, depois nós vamos citar novamente o nome dos livros. Primeira, Polar. Segunda, Hiperbórea. Quem estiver nos assistindo pode anotar ou depois acessar o site teosófico, que tem muita informação da Loja Liberdade a respeito disso. A terceira, Lemuriana. A quarta, a Atlante. A quinta, atual, Ariana. Temos a 6ª e temos a 7ª. Nós estamos justamente na 5ª sub-raça da 5ª era. Obrigado, viu, pela... Com licença. Agora vem o aspecto mais importante dessas associações. Nós estamos na 5ª sub-raça da 5ª era. O objetivo da raça ariana como um todo é o desenvolvimento do sistema cérebro-espinhal, da vontade, o que nós conhecemos como Raja Yoga. Raja Yoga. Hatha Yoga era a 4ª raça atlântica. Eu não estou desconsiderando as escolas de Hatha Yoga, eu estou falando que o objetivo desta aqui é o desenvolvimento da vontade, o desenvolvimento consciente, a evolução consciente, que não é tarefa fácil. Boa? Enfim. Só que o que está ocorrendo? Nós estamos numa passagem da 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz. Então, 5ª sub-raça para... Está escrevendo aqui, a lousa não está pegando. Bom, não importa. Nós estamos na 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz. O que significa isso? Significa que na 5ª sub-raça, número 5, 5ª, o desenvolvimento mental ele é enorme. É enorme, dá para nós notarmos. E esta passagem da 5ª para a 6ª sub-raça
deflagra uma série de coisas que nós estamos vendo no mundo. E para tal, nós temos que ir, depois eu irei para as imagens, com quanto à constituição do ser humano. Nós, teosoficamente, eu estou na sociedade teosófica, me sinto completamente à vontade de falar em termos teosóficos. O ser humano é formado, teosoficamente falando, por 3 princípios e 4 aspectos. 3 princípios, Atma, Buddhi e Manas. 4 aspectos, Manas inferior, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. 3 princípios e 4 aspectos. Este quaternário é desenvolvido nessas raças. Quando nós pensamos concretamente, nós estamos utilizando o Manas inferior. O Manas inferior, o termo não significa que seja ruim, Manas inferior. Não é uma classificação. É apenas algo didático, pedagógico. Podia ser Manas 1 e Manas 2. Ou pode ser Manas abstrato ou Manas concreto. Ou seja, Manas significa mente. Mente abstrata e mente concreta. Então, a maioria dos seres humanos estão polarizados, com a sua consciência polarizada, na mente concreta. E não poderia ser diferente, porque a nossa cognição, a nossa forma de aprendizado vai de fatos concretos. Na elaboração dos raciocínios, em nosso processo cognitivo, quando nós começamos a pensar abstratamente, nós ficamos criativos. Vou dar um exemplo breve. Vamos dizer que uma pessoa passa por situação difícil e não consegue resolver a situação. Vocês conhecem esse tipo de história? Isso é coisa rara, né? Não é raro? Acredito que os que estão nos assistindo também. Passa por uma situação difícil, ou outros são mais contemplados. Várias situações difíceis ao mesmo tempo. Uma convergência, vamos dizer assim, transcendental, para ressignificarmos um pouco. E por mais que se faça orações, meditações, não se consegue resolver. O que pode ocorrer de uma hora para outra? Isso é imponderável, é algo aleatório. Se nós colocarmos numa estatística, não dá nem para fazer frequência acumulada, nem média e nem mediana, e nem probabilístico, é aleatório, quer dizer, não que seria lá de cima aleatório, mas pela compreensão humana. Do nada, num determinado momento que a pessoa possa estar bem, ela tem um insight, um tremendo do insight. Não apenas um impulso. Muitas pessoas têm impulsos. Elas têm uma ideia, mas no dia seguinte ficam muito emocionadas e no dia seguinte aquilo já se esvaiu. A pessoa não acredita mais em si mesma. Ela está esgotada, ela está cansada, ela está perdendo a esperança. Mas quando vem o insight, ela não questiona. Porque o insight contém a luz de Buddhi, notem bem, Atma, Buddhi, Manas. Buddhi dá um insight. O Atma representa a vontade espiritual. De repente, a pessoa tem um insight tão grande que é subjetivo ou abstrato e imediatamente ela se sente tão, nessa palavra que está em voga, empoderada, não é? Tão fortalecida que ela se ergue, a mente dela passa a ser criativa e ela configura um planejamento estratégico e vai em direção ao objetivo e atinge o objetivo. Só que ela recebe uma força em comum, um soerguer em comum. Isto seria o quê? Uma manifestação de Atma, a vontade espiritual, com Buddhi, um lampejo. Buddhi nós poderíamos chamar de Cristo interior, se é que poderíamos colocar assim, ou Buda interior, não importa. Buddhi tem uma relação direta com o nosso corpo astral. É a luz de Buddhi que cura o corpo astral, que cura o que trazemos em termos de elementais artificiais que absorvemos na vida do dia a dia, desde o script que temos, enfim. O físico é consequência. Eu não estou querendo dizer que ninguém
busque tratamento clínico. Obviamente, é o que nós podemos falar de uma visão integrativa. Discernimento, antes de tudo, é muito importante. Então, o Budi atua no astral. Atma atua no físico, porque é o veículo da ação. Então, a ação, aqui, nós encarnados, só pode se dar onde? No físico. Atma, Budi, Manas. E o Manas, a mente abstrata, é justamente o que se denomina de inteligência criativa. Então, esses três princípios, eles são comumente conhecidos como eu superior, ou como superconsciente. Isso vai sendo desenvolvido lentamente. Obviamente, não é da noite para o dia. Por isso que tem o caminho da iniciação, que é fazer com que esses princípios comecem a se manifestar, e o caminho comum. Só que, ao se manifestar esses três princípios, nós temos as famosas crises e noites escuras da alma. Não vou entrar nesse detalhe. Pois bem, o que está ocorrendo? O planeta Terra está, uma redundância, um clichê, falar que o planeta Terra está passando por mudanças. É óbvio, sempre passou. Só que agora está demais. Para quem... Para quem... Está diferenciado, vamos colocar assim. Para quem acredita na ressonância Tesla ou Schumann, vê, isso não é mera questão de achar que são muitas informações que o tempo passa rápido. Se vocês pegarem uma pessoa que mora num lugar ermo, e que distante de tecnologias, ela vai ter a percepção que o tempo, o vetor tempo-espaço está mudado. Algo está, de fato, ocorrendo. É óbvio, a noosfera de Teilhard de Chardin, ou uma parte desse plano etérico com seus dados, de milhares e milhares de anos, começam a interagir e as pessoas estão ficando muito mais sensitivas. Principalmente as que buscam esse caminho são muito mais sensitivas. Os empreendedores sociais, por exemplo, são sensitivos. Mesmo que eles não acreditem em teosofia ou não acreditem... Não, mas eles têm uma consciência interpessoal importantíssima. Então, eles são mais sensíveis. Ora, eu penso, isso é minha opinião, e ninguém, por favor, não precisa acreditar. Porque se eu colocasse como dogma, não é correto. Não sou o dono da verdade. Mas eu penso que isso é um empurrão da hierarquia planetária para o processo evolutivo da humanidade. Na realidade, hoje, a humanidade se tornou uma grande câmara de iniciação. A própria humanidade inicia a pessoa de uma forma não fácil. Ela está dentro de um processo. Toda a humanidade está no processo iniciático, na realidade, numa outra proporção. Então, este empurrão, preste bem atenção aqui, que é o aspecto, não da minha pessoa, mas mais importante da palestra. Esse empurrão, que nós estamos nessa transição de quinta subraça para sexta subraça, associem. O ser humano é formado por 3 princípios e 4 aspectos. 4 aspectos. O quinto, o terceiro princípio mais baixo é o Mana superior. O segundo é o Budi. Então, na verdade, o que significa? Eu vou explicar. Como nós estamos na sexta subraça, na quinta para a sexta subraça, a próxima raça qual é? É fácil, é só pensamento associativo. Qual é a próxima era? Nós estamos na quinta era. Qual é a próxima? É aritmético, é a sexta. Ok? A sexta era, a predominância da sexta era, será intuitiva. Mas quando se fala intuitiva, não significa que vai ficar todo mundo intuitivo e não ter inteligência. Não. Vai ter pensamento, inteligência criativa e forte consciência interpessoal. Para tanto, tem que passar por isso aqui. Ora, o que ocorre? A sexta era, a tônica, se é que eu poderia dizer, você está bom? Tudo bem? A tônica, se é que eu poderia dizer, seria o incentivar o despertar de Budi. Então, o que ocorre?
A sexta subraça, ela faz com que haja uma preparação da humanidade para sentir algum fragmento, a linguagem é pobre, ok? Da sexta era. Então se antecipa, é uma espécie de treinamento a sexta subraça. Da mesma forma que a sétima subraça será uma preparação para o quê? Algo da sétima era. Então, essa passagem de quinta subraça para a sexta subraça está fazendo o que o mestre Mahatma Kutume havia dito. A ciência no futuro será a nossa melhor aliada. Vejam os avanços da ciência. Vejam quantas pessoas desenvolveram os seus trabalhos, até me torno repetitivo, fundamentados nos ensinamentos teosóficos. Rupert Sheldrake é um, nem precisa, eu sempre repito toda hora. Fritjof Capra é outro. Mahatma Gandhi foi outro. A Rowling, do Harry Potter, faz parte da Sociedade Teosófica do Exterior, é outra. Que tem um determinado história do Harry Potter que tem um personagem chamado de Blavatsky. Não é? Então, Cyril Scott, que foi um dos maiores musicistas do mundo, inglês, influenciado por quem? Pela Sociedade Teosófica. Elvis Presley foi influenciado, embora tinha a forma dele de viver, não cabe a nós julgar, pela Sociedade Teosófica. Shirley MacLaine, pela Sociedade Teosófica. O Amit Goswami, da tão propalada física quântica. Eu só gostaria, é uma observação, eu ficaria contente, o Sr. Amit Goswami já participou de atividades da Sociedade Teosófica dos Estados Unidos. Mas se vocês pegarem, por exemplo, o livro de Amit Goswami, A Física da Alma, vocês vão ver lá, mônada quântica, corpo causal quântico, eu não sei o que quântico, simplesmente ele colocou o termo quântico para fazer essa relação da física quântica, é importante. A física quântica que eu me refiro é a física quântica levada a sério. As pessoas estudando Max Planck, Niels Bohr, tendo fundamentos. Para ser interessante que ele colocasse também da onde ele tirou o termo corpo causal. De onde ele tirou o corpo astral. Corpo causal quântico. A mônada quântica. Termo teosófico. O corpo causal é o que registra... Excuse me, pode falar. Então, Ricardo, ele atribui no livro A Física da Alma a um amigo que ele tem da Sociedade Teosófica chamado Harrison. Chamado? Harrison. Harrison. Ele atribui a esse amigo. Está alto. Está potente. Nesse livro que você citou, A Física da Alma, ele atribui esse conhecimento a um amigo que ele tem, que é da Sociedade Teosófica, de nome Harrison. Harrison. Então, acho que por 2 ou 3 vezes ele cita O Harrison. Então, de certa forma, ele está reconhecendo a Sociedade Teosófica. Mas ele esteve na Sociedade Teosófica Sim. dos Estados Unidos. Tem foto dele lá. Pois é. Você imagina se ele coloca, por exemplo, quem que desenvolveu, complementando a excelente colocação sua, de forma muito mais clara, se é que podemos colocar dessa forma, o conhecimento sobre corpo causal, sobre átomo semente, sobre átomo causal. Deveria ter referência, né? As referências dos livros, porque isso é importante. Eu te agradeço muito esse exemplo que você deu, porque se ele dá as referências, ele está divulgando o trabalho teosófico. Isso que eu acho importante. Se você vê, por exemplo, na esteira do nosso irmão Antônio Carlos Jorge, o Isaac Bentov, um baita de um físico, desencarnou num acidente de avião. Ele escreveu um livraço, A Espreita do Pêndulo Cósmico. E ele vai citando visão de física sobre os anjos, os devas, o corpo causal, a síndrome físico Kundalini. Ele vai fazendo relações incríveis. Então, por exemplo,
quem que desenvolveu, vamos dizer assim, deixou mais simples, entre aspas, espirilas, corpo causal, esses termos? Charles Webster Leadbeater. Então, se há nota de rodapé, Charles Webster Leadbeater, isso, é muito bom, tanto para ele, que é uma pessoa muito boa, extraordinária, que está popularizando a parte da física quântica, mas seria muito importante mostrar as raízes, de onde nós tiramos. Tá? Então, quando forem pegar esses livros bons que ele escreveu, observem, lembre de Leadbeater, de Annie Besant, de Blavatsky. Por exemplo, se não fosse Leadbeater, eu não estou saindo do tema, é sistêmico. Nós não tínhamos, por exemplo, Mãos de Luz, da Barbara Brennan. Tão famoso aquele livro da Barbara Brennan, Mãos de Luz. Não é? Mas de onde vieram toda a concepção dos chakras? Até antes de Leadbeater tinha Arthur Avalon, que é o John Woodruff. Era muito complexo. Ele esmiuçou. Não é? Além de Barbara Brennan, Mãos de Luz, nós podemos pegar outros tantos exemplos que a sociedade, nesse período novo, Arundale, George Arundale, Gina Rajadasa, Major Arthur Powell, 5 volumes, eu me lembro do nosso irmão Brito, que falava, se a pessoa ler os 5 volumes do Major Arthur Powell, vai ter uma bagagem considerável, que é o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego e o sistema solar. Porque deixa mais, vamos dizer assim, simplifica a complexidade da doutrina secreta. Então, agradeço, viu? Esse empurrão, sexta sub-raça, nós estamos... quantas pessoas hoje não estão passando por depressão? Nós temos, não 2 tipos de depressão, nós temos vários tipos de depressão. Depressão reativa, depressão maior, depressão endógena, por aí vai. Nós temos depressões reativas, que é resultado do estresse que a pessoa pode passar. Mas quem está nesse caminho, em função da pressão aqui do superconsciente, nós já falamos em outras oportunidades, mexe com os neurotransmissores e a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão também, não é? Em função da expansão de consciência. Por isso aí vem uma fase da noite escura da alma. Mas esses processos são muito importantes. Uma outra pessoa que eu ia falar, Dora Van Gelder Koons, uma excepcional clarividente teosófica, inclusive teve aqui no Pitágoras, demonstrando todas essas considerações. Muito que bem. Essa passagem de quinta sub-raça para sexta sub-raça gera tudo o que nós estamos vendo. Porque nós percebemos que a tônica, mais do que nunca, torna-se grupal. A tônica é grupal. É a unicidade, a diversidade na unicidade. Cada um, à sua maneira, tem como contribuir, tem como trazer, estou pegando as suas palavras de novo, Osmir, expertises para o meio. Quantas ações nós estamos vendo hoje para o planeta? Outro dia nós estávamos observando sobre o problema dos distúrbios climáticos que estão inseridos nesse contexto e nas transformações que o globo está passando. E agora, hoje, teve uma manifestação excepcional de mulheres e meninas com quanto aos distúrbios climáticos. Essa turma que faz isso são pessoas que estão aqui, praticamente são seres que já vêm com a semente da sexta sub-raça. Poderíamos sair um pouco da esfera teosófica e lembrar, tem pessoas que acreditam ou não acreditam, nas crianças índigo. Mas, se nós formos parar para pensar, crianças índigo, que é um termo que foi dado em fins da década de 80, já existiam. Por exemplo, os grandes gênios da humanidade eram índigos. Não é? O Edgar Cayce já falava de outra forma, e assim tantos outros. São seres que anteciparam a corrente da evolução humana. E hoje a tônica é o desenvolvimento da consciência interpessoal. Uma pessoa só não faz milagre. Grupos fazem milagres. E, principalmente, se forem grupos convergentes, comprometidos com o espírito de fraternidade que é a consciência interpessoal. Esta é a chave aqui dos distúrbios que nós estamos passando. Então, quanto mais a pessoa focar a atenção no que nós constantemente falamos de eu superior,
que pode parecer algo subjetivo, ou Cristo interior, melhor para ter ferramentas importantes para a sua própria autossuperação, para melhorar o meio. Eu vou para as imagens, mas eu gostaria de dar se vocês me permitirem, antes das imagens, posso falar mais uma coisinha? É o seguinte, eu estava falando assim, todo sofrimento que nós passamos, de alguma forma, beneficia o mundo. Eu não estou, por favor, turma, eu não estou falando para vocês buscarem sofrimentos voluntários, não é isso. Mas todo sofrimento que nós passamos, o nosso sofrimento acaba sendo redentor para pessoas do mundo. Então, se nós passamos por um sofrimento terrível, de alguma forma, esse sofrimento é redentor para um certo grupos sociais do planeta. Se nós temos o luz do caminho que afirma da Mabel Collins, o indivíduo se torna um redentor de seres humanos, um pequeno redentor, nós não acreditamos em seres superiores, não pedimos ajuda, quer dizer, nós em benefício da exposição, posso sentar aqui um minutinho? Muito obrigado, porque essa mesa tem história. Eu espero que os nossos amigos e irmãos não vão ficar chateados comigo, os que já estão no outro plano. Mas nós temos a nossa cruz, é um clichê. E só nós que sabemos quanto ela dói. Não adianta comparar com outras pessoas, porque cada um tem a sua dor particular, não dá para comparar, não dá para mensurar. Só que, nesse caminho aqui, o indivíduo que chega nesse patamar, ele vai absorver, querendo ou não, o karma da sua família, ele absorve o karma da sua família, o karma da sua cidade, o karma do seu país, o karma do mundo. Aí vão falar, pô, mas vai acabar com o indivíduo. Não é bem assim. As pessoas pedem ajuda lá para cima. Eu peço, todo mundo pede. Não importa, para os seres superiores. E queremos esse caminho. Vamos dizer assim, adentramos para esse caminho de coração. Ao adentrar para esse caminho de coração, nós nos tornamos também, como eles, só que numa outra proporção, e redentores de seres humanos. Essa é a proposta. É a proposta da Sociedade Teosófica, por exemplo, quando fala núcleo de fraternidade universal. Nós nos tornamos redentores em uma outra proporção de seres humanos. E não poderia ser diferente. Seria uma incoerência a partir do momento que há uma elevação, da mesma forma que Cristo, vamos dizer assim, assumiu, entre aspas, tudo que a humanidade, e o Senhor Buda também, nós estamos no mesmo caminho, só que eles trouxeram para nós, passaram para nós, quem sou eu para ensinar a vocês, passaram para nós ferramentas através dos exemplos deles, nos apoiando nos ideais deles, a como podermos evitar o mesmo sofrimento que eles passaram. Então, esses ensinamentos teosóficos, ao mesmo tempo que nos esclarecem, mas nos capacitam até para nos anteciparmos às situações e talvez resolver as situações antes. Não é algo fácil. Nós podemos conseguir em parte, podemos não conseguir em parte. Muito que bem. Então, aqui é da quinta subraça. Essa é a chave. A crise da humanidade está nisso. Agora, posso ilustrar com as imagens? Pois não. Sabe, nada funciona se não tiver ligado. É outro aprendizado
Eu acabei de aprender isso hoje aqui. Obrigado. A gente sempre está aprendendo. Aqui nós estamos vendo o mapa do Scott Elliott. O Scott Elliott foi um grande teosofista e ele fez vários mapas. E a Perdida Lemúria, a Perdida Atlante. Infelizmente, esses livros estão fora de catálogo, os livros extraordinários. Tem um filme que foi feito pela Disney, não sei se alguém assistiu aqui, que o indivíduo vai para Marte. Pela Disney. Entre Dois Mundos. John Carter. O John Carter, a Disney, o produtor e o diretor, se basearam totalmente em Scott Elliott. E se vocês observarem como eram os seres, uma boa ideia para ver como eram os lemurianos é assistir John Carter. Os seres eram daquele tamanho. Os seres humanos eram daquele jeito. E eles se inspiraram muito para desenvolver esse filme de John Carter, além de ser bonito, dinâmico, né? O filme, muito bom, se baseou totalmente nos ensinamentos teosóficos. Vale assistir. Então, aqui nós temos a raça era lemuriana, e aqui eu preciso aprender mais um pouco, Luciano. A laser... Não, aqui. Então, vocês veem aqui a América, o que é a América do Norte, e aqui onde está escurecido eram terras, ok? Era tudo terra. Olha o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico era continentes. Isso na era lemuriana. Dá para vocês verem direitinho? Então, o que afundou aqui tornou-se o quê? Tornou-se mar. Mar, notem aqui a região da África. Era terra aqui. Vamos lá. Aí nós vamos ver Atlantis. Não é? Então, notem bem aqui. Já estamos na Era Atlante. Olha aqui, tem os grandes continentes aqui. Olha a África. Olha aqui a região do Saara, vocês estão vendo? Era o quê? Terra. Não é? Continentes avançando aqui no Oceano Atlântico. Perfeito? A ligação, dá para nós percebermos por aqui. Aqui era tudo terra. Se nós olharmos para a Europa hoje, aqui nós podemos identificar onde está a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Ele situa-se aqui. Tanto que na lenda arturiana se fala que Merlin fez uma experiência genética com Igraine, que Igraine tinha DNA Atlante. Não vou me aprofundar aqui, mas é um exemplo, né, a importância da Era Atlante. Vamos para o outro. Ainda o mesmo, como é que chama? A mesma imagem, só que com melhor definição. Tudo isso sumiu. Tudo isso desapareceu. Olha a África aqui. Então, 150 mil anos, os egípcios adentraram aqui e colonizaram o que nós chamamos de Antigo Egito. Muito que bem. Poseidones. Aí, se vocês notarem, vocês vão ver que um grande continente aqui no meio, que afundou. Aqui é Poseidones, e aqui sim, aqui já é mar. Não é? Então, mar, aqui é totalmente mar. Então, já adentrou para a região do Egito. Então, isso um pouco antes de 11.564 a.C. Aqui a pirâmide, que nos mostra aquilo que nós falamos, 3 princípios, né? E 4 aspectos, a base quadrada. A esfinge representa os nossos instintos, pelo simbolismo da esfinge, fogo, terra, água e ar, são os nossos instintos. Os instintos no trabalho de autodesenvolvimento, autodescoberta, não são fáceis em controlá-los, não acabar com os instintos, né? Aí nós temos
um estudo de um teosofista da Inglaterra, Robert Bauval. Ele... Alô? Ele que estabelece a conexão com Quéops, Kephren, Miquerinos, com Órion, né? Com o cinturão de Órion e as 3 pirâmides. Cada estrela aqui está numa distância enorme. São as 3 Marias. Uma está aproximadamente 600 e pouco anos-luz, a outra 800, a outra 1000 anos-luz. Mas estão muito distantes. Então, nota-se aqui vamos dizer assim, uma relação com as 3 pirâmides com Órion. O Sr. Geoffrey Hodgson, outro dia eu falei numa live, ele, num dos livros dele, praticamente, se eu não me falha a memória, A Sabedoria da Yoga, que é um livro excepcional, do Sr. Geoffrey Hodgson, médico, clarividente, teosofista, um exemplo, uma pessoa extraordinária. E também em seu livro A Luz no Santuário, ele cita Pleiades e cita Órion, mostrando essa inter-relação, que eu não me aprofundarei aqui, mas mostrando que os atlantes, ao construírem as pirâmides, obviamente, eles tinham contatos externos com seres superiores, de uma hierarquia superior. Não vou adentrar para não perder o foco. Aqui está as 3 Marias e as 3 pirâmides. Aqui eu coloquei de forma proposital um provável Gray. Mas se nós entrarmos aqui eu coloquei para chamar a atenção. Nós vamos sair do tema, certo? Dos ideogramas egípcios. E aqui, a relação disto aqui com aqui. Então, note bem, isto aqui foi tirado do livro A Chave para a Teosofia. Stula Sharira significa o corpo físico. Prana 2 significa o que nós chamamos de corpo etérico. Essa é a terminologia da Blavatsky. Isso está na Chave da Teosofia e no 6º volume da Doutrina Secreta, que, na verdade, o 6º volume da Doutrina Secreta foi um compilar da Annie Besant, da doutora Besant, dos escritos de Madame Blavatsky. Então, prestem bem atenção aqui. Stula Sharira é o corpo físico. Prana seria o corpo etérico, o duplo etérico, o corpo morfogenético nosso. Linga Sharira seria o corpo astral. Ela dá o nome de Linga Sharira. Kama, que é desejo, perdoe-me. Primeiro é o... Errei aqui. Essa classificação aqui não está boa. Primeiro, Stula Sharira. Segundo, Prana. Terceiro, Kama. Kama é desejo, que é o corpo astral. Linga Sharira, corpo de ligação, é que muitas vezes é conhecido como mente animal. Então, o pessoal classifica como mente animal. Na verdade, não é um termo para se estudar. Eles faziam isso de propósito. Não que a mente seja animal, mas, por exemplo, a pessoa nasce, se identifica com um tipo de vida e ela não quebra o padrão, ela vai num padrão condicionado de mente, como é que eu poderia dizer? Mente focada apenas nas coisas importantes da vida do dia a dia, mas instintos, e quando chegam numa determinada idade, começam a ficar preocupadas que, poxa, o que virá dessa daqui a pouco, eu vou partir dessa para melhor, e todo mundo fica meio louco. Nesse caminho, os loucos ficam antes, mas depois a gente fica bem. Certo? Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, muito bom, irmão Ângelo, obrigado, a nossa mente concreta, as informações, os condicionamentos, aquela coisa repetitiva, pavloviana, que fica ruminativa em nossas mentes e que as pessoas têm insegurança de criar novas situações para elas, melhores e para o mundo. Aqui, a ligação Antakarana, a Antakarana representa este processo que todos nós estamos, embora em termos sânscrito, em desenvolvimento, em autodescoberta. Eles falam que é uma espécie de fio
que tem as 7 cores correspondentes aos 7 raios. Seriam 7 frequências vibratórias que estão em nós. No aperfeiçoamento deste processo, vai nos elevando para que a nossa condição superior, o nosso eu superior, o nosso Cristo interno, possa ter terreno livre, mais amplo para se manifestar. Porque o superconsciente, geralmente, ele se comunica através do inconsciente, quando estamos dormindo, e do subconsciente. Fora o que o subconsciente é o veículo do karma, porque o que estamos registrados lá, o que está registrado no karma, às vezes se deflagra. Então, por isso que aquele trabalho todo de autoobservação, enfim, que tanto se coloca. E aí nós vemos o mana superior, que é aquela inteligência criativa pela qual eu falei, o Budi e o Atma. Este é o objetivo. Então, se é que poderíamos falar, um dos objetivos do discipulado é seguir essa trilha para contactar esses aspectos superiores. E a humanidade está passando por isso. Só que quem está nesse processo de aprendizado acelerado passa muito mais. Por isso que nós vemos paradoxos na vida. Pitágoras ali no quadro, ele falava, me permitam fazer uma observação, em nós fazermos o exercício de retrospecção, que quando fôssemos nos deitar, nós pudéssemos lembrar dos acontecimentos daquele dia, obviamente não todos os acontecimentos mais importantes. O que foi bom, perfeito. E o que for ruim, se alguém fez algum mal para nós, desejarmos o melhor para essa pessoa. Eu sei que não é algo fácil, mas principalmente se nós, por algum motivo, erramos com outra pessoa. Fica mais fácil, nesse processo de retrospecção, nós desejarmos o melhor para aquela pessoa que nós, porventura, achamos que, por algum motivo, erramos. Ninguém está isento de erros. As habilidades, como nós falamos, são conquistadas através de erros e de acertos. Não existe habilidade sem erros e acertos. Para se conquistar a habilidade, tem que ter acertos e erros. Não há como, não tem como escapar disso. Desejarmos o melhor para aquela pessoa pela qual nós pudermos ter tido uma atitude desencontrada. Isso é um exercício de retrospecção que afeta justamente o que nós havíamos dito, o nosso irmão Antônio Carlos Jorge, o nosso corpo causal. E, de alguma forma, pode mudar o nosso karma, as predisposições kármicas, porque nós estamos desenvolvendo a consciência interpessoal, nós que eu falo em benefício da exposição. Eu sei que é muito difícil, claro que alguém faz algo de ruim para nós, ruim de fato, não que com distorções cognitivas, temos o direito da nossa defesa moral, da nossa preservação física, isso é muito importante. Mas, para se adquirir esta habilidade de, como é que eu poderia notar, de atuar só esperar tocar. Não vai tocar? Atuar nos nossos registros, o exercício de retrospecção de Pitágoras foi muito importante. E eu notei uma coisa, que as pessoas sensíveis, uma coisa é nós reprisarmos os nossos acontecimentos de nossas vidas como um filme. Então, ocorre revisarmos o que aconteceu como um filme. E, às vezes, isso no sintoma depressivo está presente. No sintoma dando essa abordagem, a abordagem tem que ser diferente. Porque nesse processo de refletir o passado, e tem pessoas que têm verdadeiras revivescências com quanto ao passado, é um processo importante que está vinculado com esse átomo do nosso chakra cardíaco
e aí vai para o astral, para o mental, para o causal. É um processo redentor. Os senhores, os grandes seres, esses seres excepcionais, e o Cristo, particularmente, a hóstia representa o Atma Buddhimanas, a possibilidade da redenção. Todos nós aqui, e ninguém precisa ser guru para nada, nós temos os nossos sofrimentos, não temos? Temos ou não temos? Não estou induzindo a vocês falarem que tem, não é? As nossas alegrias, as nossas experiências de vida. E a teosofia vem e nos passa isso. Eu gostaria de também mandar um abraço a Érica Georgiardis, nossa amiga da Sociedade Teosófica lá da Grécia, que está nos assistindo. Um grande abraço, Érica. Era diretora da Escola Europeia de Teosofia. E a todos os nossos amigos. Mas eu, na esteira desse pensamento, não tem aquela famosa expressão, namastê? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. As pessoas não ficam falando toda hora. Às vezes falam de uma forma que parece um papagaios, com devido respeito à ave, porque eu tenho muito respeito à ave. Não é uma coisa assim, namastê, namastê. É uma coisa automática, não é? Tudo bem. A pessoa está fazendo isso, está com o pensamento em outro lugar. Não está presente. O Deus que está em mim, não é? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em ti, é algo muito sério. Representa aquilo tudo. Não é? Da mesma forma que cada indivíduo que entra aqui na sociedade teosófica tem a visão de grandes seres a observar, porque o objetivo é o desenvolvimento deste Cristo interior, que está crucificado na matéria do nosso corpo denso. Então fica todo mundo assim, o Deus está em mim, o Deus está em ti. Uma loja teosófica, quando se reúne, ela produz, como vocês sabem, vibrações importantes, é a egrégora, ou reverbera nos campos morfogenéticos. 10, 15, 20 pessoas, não importa, mas com coração, com muita convicção, podem afetar, sim, muito bem, os campos mórficos, partes do planeta. Leadbeater falava de outra forma, no livro O Lado Oculto das Coisas. Eu não gosto de fazer isso porque, às vezes, pode constranger, não é? Mas como nós pretendemos ser o núcleo da fraternidade universal, imagine a pessoa que vem numa palestra teosófica, se entrasse aqui e ninguém olhasse para a cara dela, o discurso fosse aterrador, como é que ela sairia? Que ela estaria buscando? Nós entramos aqui, desde quando eu entrei aqui, eu tenho os meus erros, tenho os acertos, eu sou um conferencista, eu me autodenomino contador de histórias. Isso não é falsa modéstia, porque na altura do campeonato eu ainda quero manter a minha sanidade mental, não é? Então, o núcleo da fraternidade universal. Ao entrar aqui na Loja Liberdade, eu me senti muito bem, não porque você é o presidente, mas muito bem. Vibra. As pessoas educadas, sérias, me tocou muito. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, fique tranquilo. Se você confia, meu irmão. Muito obrigado. Se nós, por exemplo, nós estamos aqui num momento de dificuldade em nossas vidas, nós podemos pensar na loja teosófica. Ao pensarmos na loja teosófica, como é não local, nós vamos nos conectar com a egrégora da loja teosófica. Então, muitas pessoas podem fazer isso. É puxar essa força para a vida delas no sentido de autossustentação. Então, essa questão, você imaginou se nós falássemos o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em ti, com consciência não daria sentido mais forte? Que tal nós fazermos essa eclosão de fraternidade agora? Eu não quero constranger,
Eu não quero constranger. Tem gente que não é que não gosta, se sente constrangido. Mas se nós nos abraçássemos, com o devido respeito, e antes de nos abraçar, falássemos, olhando para o coração de cada um, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em ti. Isso não é teatro, isso é de coração. Porque eu me senti tão bem aqui, e eu vejo toda a história da sociedade, como Num Brito, do Maximino Rocha, de todos os anos, Gervásio, a mesa do Gervásio está lá, Sinira Riedel. Vocês poderiam fazer isso agora? Então, vamos lá. Mas tem que falar, o Deus está em mim, saúde, o Deus está em ti. Deus está em mim. Deus está em mim, saúde. Deus está em mim, saúde. Amém. Muito legal. Amém. Obrigado. Irmão, Deus te abençoe. Deus está em ti, cara. Namastê. Namastê. Namastê e a paz de Jesus. É isso aí, a paz de Jesus. Deus tem mim, seu Deus tem ti. Namastê, namastê. Obrigado. Namastê, viu? Obrigado, viu? Namastê, viu? Obrigado. Deus está em mim, saúde, Deus tem ti, cara. Deus tem mim, saúde, Deus tem ti. Obrigado, viu? Deus tem mim, saúde, Deus tem ti. Namastê. 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 Obrigado, viu? Namastê, namastê, namastê. Oh, namastê. Obrigado, cara. Tudo bom? Obrigado. Você já, namastê, obrigado. Você já cumprimentei, né? Tá. Senhor, Deus tem em mim, Deus tem em ti. Já não, ainda não. Namastê, muito obrigado. Cumprimentei o senhor? Obrigado, obrigado. Deus que está em mim, saúde, Deus que está em você. Agradeço a todos, nunca fiz isso. Agradeço à Sociedade Teosófica, que os Mahatmas, Deus abençoe, como o Luciano falou, todos os teus ofícios, Sociedade Teosófica no Brasil, espalhados pelo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por vocês estarem assistindo essa participação, que, na verdade, eu estou transmitindo, mas o feedback é que nos fortalece. Então, essa palestra conjunta. Muito obrigado. E que o Bodhisattva, o instrutor espiritual dos anjos e dos homens, o Cristo, abra os nossos caminhos, nos conduza a esse encontro do nosso Cristo interior, que possamos ser fortalecidos por essa força infinita do Senhor Cristo.